Olá a todos. Eu quero dar boas-vindas ao pessoal, a todos os alunos, a esse novo semestre de ensino remoto. A nossa disciplina álgebra linear esse semestre conta com os professores Rodrigo, que é o coordenador, a Juliana, o Leandro Farina e o Wolverine, que sou eu. Bom, eu vou começar, então, a primeira aula. Nós dividimos a disciplina por módulos e o módulo 1 vai constar algumas aulas em que eu vou ministrar, certo? E a gente vai fazendo rodízio de professores de acordo com os módulos que vão acontecendo. Então, eu vou começar o semestre, digamos assim, a primeira aula, falando de sistemas de equações lineares, certo? Então, eu vou dividir aqui um material. Ok. Então, primeira aula do semestre, eu vou falar sobre sistemas de equações lineares, que esse é, de fato, o objeto principal, né, a ferramenta principal que nós vamos utilizar para desenvolver a teoria de álgebra linear. Certo? Grosso modo, a gente pode dizer o seguinte: a álgebra linear é o ramo da matemática que estuda os problemas da natureza, da vida real, que são modelados por um sistema de equações lineares. Certo? Então, a gente vai entender, primeiro, o comportamento dos sistemas lineares, para depois, então, desenvolver uma teoria que nos permite, então, resolver vários problemas que aparecerão aí no decorrer do curso, certo? Então, vamos lá. Eu vou começar revisando aqui algumas noções básicas, que algumas delas vocês já tiveram contato na escola básica, mas a gente quer, na verdade, enxergar os sistemas, trabalhar com eles, e estudar propriedades que muitas vezes vocês não têm sido chamado a atenção, tá? Então, eu começo definindo o que é uma equação linear. Uma equação linear é uma equação em que aparecem ali, né, um somatório de termos, né, esses aqui, cada um desses aqui eu vou chamar de um termo da equação, certo? As variáveis, que são essas letrinhas x1, x2, xn aqui, né, são símbolos, né, e que aparecem sempre a expoente 1, certo? E a gente vai chamar os coeficientes, né, que aparecem na equação, a1, a2, a n, que são coeficientes, são números reais, tá? Esse termo que aparece do lado de cá, do lado direito, então, da equação, significa um número real b, né, termo dependente, tá? E, na verdade, o que a gente quer é, digamos assim, isso aqui é uma igualdade, então, do lado de cá é alguma coisa, é uma expressão, tá? Que eu estou igualando a um número real b, certo? O lado de cá, quando eu olho assim, com variáveis, ele não representa absolutamente nada, certo? Como eu disse antes, né? Então, as variáveis ali, x1, x2, xn, são símbolos, certo? A ideia aqui é que você quer determinar valores, né? Quando você quer resolver uma equação, você quer saber para quais valores você pode atribuir para as variáveis, certo? De modo que do lado esquerdo aqui apareça exatamente o número real b que está do outro lado, certo? Então, a gente vai substituir, quando estiver resolvendo uma equação, essas variáveis aqui por números reais, certo? Então, eu vou chamar de solução de uma equação, e aqui vem talvez a primeira, digamos assim, mudança no que você aprendeu no colégio básico. Eu vou apresentar as soluções de uma equação linear como uplas ordenadas, tá? Para mim, uma upla ordenada digamos, se eu tenho digamos assim, que tem uma equação do tipo assim, a x1 mais b y2 igual, digamos, a um c. Essa aqui é uma equação de duas variáveis, tá? As soluções aqui seriam par-ordenadas, né? Então, eu representaria genericamente assim, alfa1, alfa2, tá? Então, uma upla ordenada, no caso de 2, é uma par ordenada. No caso de 3, a gente chama de uma terna ordenada.
mas acontece que eu vou trabalhar com equações que têm muitas variáveis, então, lá pelas tantas, eu vou chamar assim, de N ordenado, onde N aqui é o número de entrada, certo? E isso aqui nada mais é do que um elemento que está no produto cartesiano de N cópias de R, tá? Que a gente vai passar a denotar por Rn. Tá? Então, no meu caso aqui, por exemplo, esse par ordenado aqui seria alguma coisa que pertence ao R2, certo? R cartesiano R. Tá? E a ideia é a seguinte: por que eu uso pares ordenados? Porque em pares ordenados, quando eu escrevo uma lista de elementos no par ordenado, essas entradas têm ordem. Então, a primeira entrada, você vai substituir a primeira variável, na primeira variável. A segunda entrada vai assumir a posição da segunda variável e assim por diante, até que a última entrada assuma a posição da última variável, certo? Então, agora, do lado de cá, isso aqui é um número real. Por quê? Porque eu tenho aqui A1, que é o número real, multiplicado por alfa1, que é o número real, vai me dar um número real. Somado com esse outro número real, somado com outro número real, vai dar um número real. Então, a minha pergunta é saber se o lado esquerdo é igual ao lado... Quando o lado esquerdo é igual ao lado direito. Né? Então, quando isso dá uma igualdade, essa lista de números reais que eu escolhi, alfa1, alfa2, alfa-n, se torna uma solução. Se essa igualdade não se verifica, então a n escolhida não é uma solução. Certo? Eu vou chamar de solução particular. Tá? Cada vez que eu dou uma solução, eu tenho uma solução particular. Por que particular? Porque podem existir outras. Certo? Então, vamos ver um exemplo numérico. Tá? Eu tenho aqui uma equação, né, de duas variáveis, né, que eu escrevi 1x1 mais 2x2 igual a 3. Tá? Então, claramente, a gente vê que o par ordenado 1, 1, o elemento do R2, é uma solução dessa equação. Por quê? Porque se eu colocar esse primeiro 1 na primeira variável e esse segunda entrada na segunda variável, como eu escrevi aqui, tá? Você tem o lado esquerdo é 3 e o lado direito é 3. Então, isso dá uma igualdade, portanto, é uma solução particular. Certo? Aqui eu ainda observo, né, um pouquinho mais, né, você diz, além disso, todo par ordenado tem essa cara, porque aqui, por exemplo, se você, eu imagino que com o conhecimento que você tem da escola básica, você podia dizer assim, olha, numa equação desse tipo, a variável x1 tem que ser igual a 3 menos duas vezes o valor da variável x2, certo? O que eu fiz aqui? Isolei a variável x1 na equação, certo? Então, todo par ordenado que tiver esse tipo de cara, por exemplo, se eu escolho aqui x2 igual, digamos, a zero, tá? Então, isso vai me implicar o x2, né? Então, isso vai me implicar que o x1 seja igual a 3, tá? Portanto, o que está dito aqui é que o par 3, 0 também é uma solução particular, certo? É uma outra solução, tá? Então, o que eu estou dizendo aqui é que todo par ordenado que tem essa cara, um valor qualquer para a segunda entrada, e a primeira entrada é calculada 3 menos duas vezes esse valor que você escolheu para a segunda entrada, isso dá um par ordenado do R2, certo? E isso é uma solução particular dessa equação, certo? Então, aqui eu faço a continha, né? Quer dizer, eu peguei a primeira entrada aqui e coloquei no lugar da primeira variável. Coloquei a segunda entrada aqui no lugar da segunda variável, tá? Faço o cálculo e encontro, né? E o que está aqui é igual a 3, porque essa parte aqui desaparece, certo? Eu fico com 3 igual a 3, tá? Então, todo mundo que tem essa cara é uma solução particular, tá? Então, isso quer dizer que, pelo fato da minha variável, eu vou chamar depois de variável livre, né? Esse R2 aqui, esse X2 é livre porque ele pode assumir qualquer valor real, tá? Então, isso vai, nesse meu exemplo, vai dizer que essa equaçãozinha aí tem uma infinidade de soluções, certo? Tem várias soluções, infinitas, tá? Bom, e aí eu entro o objeto de estudo da disciplina, que é a minha ferramenta de trabalho, que é o sistema de equações lineares. O que é um sistema de equações?
Então, o sistema, aqui no caso, eu coloquei M equações de N variáveis, tá? É um conjunto de M equações escritas com N variáveis. Então, essa primeira, digamos aqui tem uma equação que eu estou chamando de equação 1, primeira equação do sistema, que tem outra equação linear, equação 2, e assim por diante. Então, aqui eu tenho M equações escritas em função de N variáveis, certo? E isso é o que acontece em geral quando você tem um problema, né, na vida real, por exemplo, você, quando modela, você cai num sistema de equações. Se esse sistema for um sistema de equações lineares, desse tipo que eu apresento aqui, então eu posso usar a teoria de álgebra linear para tratar o sistema e resolver meu problema. Tá? Então, de novo, eu vou definir o que é uma solução particular de um sistema. O nome está dizendo que vai ser uma solução particular de todas as M equações simultaneamente, certo? Então, eu tenho que... Isso aí é uma N-upla que satisfaz todas as equações ao mesmo tempo, tá? Então, por exemplo, eu aqui coloquei um exemplinho, né? Um sistema aqui que tem duas equações e duas variáveis, tá? 2x1 mais 1x2 igual a 1 e x1 mais 3x2 igual a menos 7, certo? Por exemplo, aqui dá para ver que se eu substituir nas duas equações o x1 por 2 e o x2 por 3, por menos 3, certo? Que é a conta que eu faço aqui embaixo, eu verifico as duas igualdades, certo? Então, esse par ordenado aí é uma solução particular do sistema, certo? Então, aqui eu estou dando um outro exemplo. Estou dizendo, olha, por outro lado, eu tomei uma terna ordenada, né? Aqui seria uma trêsupla, né? Então, eu vou chamar de terna ordenada, R3. Eu estou dizendo que isso não é uma solução desse sistema, porque a ideia é essa: se você substituir todas as variáveis aqui, você pega né, a primeira entrada e coloca na primeira variável, pega a segunda entrada, substitui na segunda variável de todas as equações, pega a terceira entrada, substitui na terceira variável, tá? O que acontece? Tá? Na primeira equação se verifica, porque deu menos 1. A segunda equação se verifica, porque deu 3, certo? Mas não se verificou a terceira equação, certo? Então, embora, né, essa terna seja uma solução comum à equação 1 e 2, ela não é uma solução da equação 3. Portanto, ela não é uma solução do sistema, certo? Então, resolver um sistema, tá, é encontrar uma terna, né, uma N-upla ordenada, que satisfaz todas as N equações do sistema, certo? Tá? Então, é isso que eu estou dizendo aqui embaixo. Quer dizer, como não aconteceu igualdade na última equação, essa terna não é uma solução do sistema, embora seja uma solução da primeira e da segunda equação, certo? Então, a gente vai, ao longo do curso, introduzindo notações, terminologias, para facilitar o trabalho, né? Eu vou chamar de conjunto-solução de um sistema de equações lineares ao conjunto de todas as soluções particulares. Eu junto todas as soluções particulares do sistema num conjunto e chamo isso de conjunto-solução. Certo? Todo mundo que está dentro desse conjunto é uma solução do sistema, todo mundo que está fora do conjunto não é uma solução do sistema. Certo? Então, esse conjunto aqui, solução, ele vai ser um subconjunto do produto cartesiano R, cartesiano R, cartesiano R, N vezes. Certo? Tá? E agora eu vou discutir um pouco como são as soluções de um sistema de equações lineares. Certo? Como é que podem ser as soluções. Tá? Depois eu vou partir para estudar como encontrar soluções. Tá? Mas, por exemplo, eu sei que uma solução, né, da geometria analítica, aí, que você já estudou na escola básica, você sabe que as soluções de uma equação de duas variáveis, tá, linear de duas variáveis, é uma reta no plano, certo? Então, se eu estudar, por exemplo, duas retas no plano, elas, digamos, eu desenho aqui o plano cartesiano. Você pode ter uma reta assim e outra reta assim, certo? Então, essa primeira reta aqui, ela representa uma equação
né, que eu vou escrever AX mais BY igual a C. E essa outra reta aqui representa uma equação da forma, digamos, sei lá, dx mais EY igual a F. Tá? Então, eu tenho aqui um sistema de equações lineares. Achar uma terna, um par ordenado, né, do R2 que satisfaz as duas, significa encontrar um ponto que pertence às duas retas, que nesse caso é esse único ponto que está aqui, tá? Que eu posso... Deixa eu ver se eu mudo a cor aqui. Né? Esse pontinho aqui, certo? Seria a única interseção dessas duas retas. Mas a gente sabe, por exemplo, que se eu olhar, né, eu posso ter duas retas paralelas, né? Isso significa que elas não têm interseção. Então, significa dizer que este gráfico aqui representa um sistema de equações lineares que não tem solução, tá? E a gente também sabe que as posições relativas de duas retas, né? Você pode ter uma reta assim, né? E a segunda reta, ela pode ser concorrente. Então, ela está uma em cima da outra, certo? Então, desculpe, as retas podem ser concorrentes, interseção em um ponto, paralela, não tem interseção, ou coincidente, tem infinitas interseções. Os pontos de interseção aqui são todos eles, infinitos, tá? Então, como esses pontos de interseção representam soluções do sistema, um sistema pode não ter solução, né? Ele pode ter uma única solução, não tem solução, né? Então, uma única solução, não tem solução e tem infinitas soluções, certo? Então, eu vou denominar esses sistemas, né, de acordo com a quantidade de soluções, certo? Eu vou dizer que o sistema é impossível, né? E é todo sistema linear que não possui soluções, certo? Então, quando eu defini conjunto de solução, né, o conjunto de solução é o conjunto vazio, certo? Esse nomenclatura aqui, eu estou seguindo o livro do Ley, David Ley, que é o livro texto que a gente está usando. Mas em alguns textos, isso aqui aparece como inconsistente. Tá? Um sistema inconsistente. Tá? O outro possibilidade é um sistema possível, ele tem solução. Certo? Então, o conjunto de solução é um conjunto não vazio. Tá? Então, esse aqui seria o sistema consistente. Nessa outra digamos assim, terminologia, tá? O sistema que tem solução, ele pode ter uma única solução, então eu vou chamar ele de sistema possível e determinado, tá? Ou ele pode ter mais de uma solução, tá? Aqui eu vou escrever assim, eu admite mais de uma solução, então eu vou dizer que ele é possível e indeterminado, tá? A gente vai ver no decorrer do curso que quando o sistema tem mais de uma solução, ele na verdade tem infinitas soluções. Tá? Então, a gente pode dizer por aí que o sistema possível indeterminado é que ele tem infinitas soluções. Tá? Mas basta dizer que tem mais de uma. Tendo mais de uma, tem infinitas. Tá? Eu vou tomar alguns exemplos agora. Tá? Vamos tomar esse sistema de equações lineares aqui, que, como eu observei antes, isso aqui significa cada um desses sistemas, ou seja, as soluções da equação 1, isso aqui é uma reta no plano, isso aqui é uma equação de uma outra reta. Então, na verdade, eu estou procurando pontos de interseção. Tá? Eu estou afirmando aqui que o ponto 2, 3 é uma solução particular. Por quê? Porque ele deve satisfazer as duas equações. Tá? Então, se eu, por exemplo, colocar 2 na primeira variável e menos 3 na segunda, aqui eu tenho 4, né, porque 2 vezes 2 dá 4, menos 3, porque 1 vezes menos 3 dá menos 3, então isso aqui dá 1. Tá? Então, verificou a primeira equação. Na segunda equação aqui, eu teria 1 vezes 2, que é 2, mais 3 vezes menos 3. Então, 3 vezes dá menos 9.
tá? Então, 2 somado com menos 9 dá menos 7, certo? Então, também verifiquei a segunda equação. Portanto, isso é uma solução particular do sistema, tá? Agora, eu estou fazendo uma seguinte observação, né? Agora, suponha que você pegue um par ordenado R2, que é uma solução, tá? Então, aqui eu tenho assim, 2 alfa mais beta tem que dar 1, tá? E alfa mais 3 beta tem que dar menos 7. Então, eu peguei dois números reais que satisfazem essas equações. Por exemplo, 2 e menos 3 é um deles. Tá? Mas suponha que você pegue outro qualquer que tenha esse problema. Na verdade, eu estou procurando saber se existem outros além desse. Tá? Então, por exemplo, daqui, ó, se isso aqui é verdade, esse beta ele tem que valer 1 menos 2 alfa. Tá? Então, eu posso pegar esse 1 menos 2 alfa, entrar na segunda equação aqui com esse valor, tá? E eu tenho alguma coisa tipo assim, o alfa tem que cumprir a seguinte propriedade. Alfa mais 3 vezes o beta, que é 1 menos 2 alfa, tem que dar menos 7. Tá? Então, resolvendo essa equaçãozinha, que é uma equação de uma variável, tá? E aqui no caso eu fico com, quando eu multiplicar aqui dá menos 6, mais 1 dá menos 5 alfa, igual a, aqui eu tenho 3, então menos 10, tá? E isso aqui vai me dizer que o alfa tem que ser 2, certo? Isso quer dizer o seguinte, nesse momento eu tenho o seguinte, se uma úpula ordenada do R2 satisfaz as duas equações, o alfa tem que ser 2, certo? O alfa tem que ser 2. Agora, eu entro com esse valor do alfa aqui e descubro quem são os betas possíveis, tá? Mas como só tem um valor para alfa, eu vou concluir que só tem um possível valor para beta, tá? E substituindo o alfa aqui, esse alfa aqui por 2, então eu vou ficar com 1 menos 4, que dá um menos 3, tá? Que é a justificativa que eu estou colocando aqui, né? A primeira equação eu tirei o beta vale 1 menos 2 alfa, certo? E aqui eu estou dizendo, olha, o conjunto de solução da primeira equação são todas as pares ordenadas do R2, né? Isso aqui é um subconjunto do R2, tá? Que tem todos os pares ordenados da forma uma primeira entrada e 1 menos o dobro dela na segunda entrada. Todas essas satisfazem a primeira equação. Aí, o que eu faço? Eu pego essas pares ordenadas que satisfazem a primeira equação e verifico quais deles satisfazem a segunda. Tá? Então, nesse minha conta aqui, eu substituí 1x1 mais 3x2 por esses valores, tá? E chego que isso dá sempre 3 menos 5 alfa. Então, o meu problema aqui é saber quando 3 menos 5 alfa é igual a menos 7. Certo? Essa é a minha pergunta. Tá? E fazendo as continhas, 3 menos 5 alfa dá 7, sem somente ser alfa é 2. Tá? Mas se o alfa é 2, o beta tem que ser menos 3. E eu estou aqui vendo que o único par ordenado que satisfaz as duas equações ao mesmo tempo é o par 2 menos 3. Certo? Então, isso configura, né, esse sistema que eu coloquei para vocês, esse exemplo é um sistema possível e determinado. Ele tem uma única solução. Certo? Então, o conjunto de solução dele, que eu vou representar aqui por um Szinho, assim, caligráfico, é o conjunto unitário, cujo único elemento é o par 2 menos 3. Certo? Bom, aqui, o segundo exemplo, eu tomo um sistema agora de 3 equações de 3 variáveis, e eu estou afirmando que esse é um sistema possível indeterminado. Tá? Então, ele tem mais de uma solução. Certo? Eu vou justificar isso. Tá? E a justificativa aqui é fazer as continhas. Ó. Eu pego aqui a última equação, né, essa equaçãozinha aqui, eu isolo a variável x3, então a x3 é 1 menos 2x1, tá? E na segunda equação, eu entro com o x3, né, no lugar do x3, eu coloco esse 1 menos 2x1, que é o valor da variável 3, certo? E vejo quando é que isso é igual a 1, certo?
Então, daqui eu tiro que o 1 tem que ser igual a x1 mais x2 mais 1, certo? Então, cancelando isso aqui, ó, eu tenho que x1 mais x2 dá 0. Tá? E isso vai me dizer, então, que x2 é o simétrico de x1, certo? Então, esse cálculo está me dizendo mais ou menos como tem que serem as ternas ordenadas que satisfazem as duas primeiras, a segunda e a terceira equação, certo? Elas têm que ter essa cara aqui. Todas as ternas ordenadas, tá? Que tem, assim, primeira componente, simétrica da primeira componente, na segunda entrada, 1 menos 2 vezes a primeira componente da terceira entrada, né? Ternas do R3. Todo mundo que tem essa cara satisfaz a equação 2 e 3. Então, a minha pergunta é, quais dessas aí satisfazem a primeira? Certo? Então, o que eu faço? Eu substituo, né, a primeira entrada por x1, a segunda entrada por menos x1, e a terceira variável aqui eu substituo por 1 menos 2 x1. Por quê? Porque a equação, vamos voltar lá, né? Mas a primeira equação aqui era x1 menos x2 mais x3 igual a 1, certo? Então, eu aqui tenho, né, a equação era essa, né? x1 menos x2 mais x3 igual a 1, tá? Então, eu substituí x1 por x1, x2 por menos x1, x3 por 1 menos 2x1, tá? Daí eu faço a conta aqui, o que acontece? Tá? Eu vou ter x1 mais x1 mais 1 menos 2x1. Então, esse 2x1 cancela com esse aqui, e eu tenho, isso dá 1, que é exatamente o termo independente da primeira equação. Então, isso está me dizendo o seguinte, todas as ternas ordenadas do R3, desse tipo, satisfazem a primeira equação. Então, todo mundo que satisfaz a segunda e a terceira equação, satisfaz também a primeira. Portanto, todo mundo que tem essa cara, né, todo mundo que tem essa cara, né, é uma solução das três equações. Portanto, para cada valor de x1 que eu escolher, eu tenho uma terna ordenada que dá uma solução particular desse sistema. Então, como tem infinitas escolhas para x1, tem infinitas soluções particulares. Certo? A conjunto de solução aqui tem infinitos elementos. Tem mais de um elemento, então o sistema é indeterminado, como anunciado. Tá? E agora eu estou dando um outro exemplo da outra categoria, né? Um sistema impossível, né? É um sistema que não tem solução. Certo? Então, a ideia é que eu não consigo... Isso aqui é um sistema de três equações de três variáveis. Então, as soluções que são ternas ordenadas, do R3, tá? E eu quero encontrar uma terna que satisfaz as três ao mesmo tempo, e pelo que eu estou dizendo, isso não existe. Tá? Então, eu vou fazer a mesma brincadeira, né? Você pode, por exemplo, isolar uma variável x1 aqui na primeira equação, certo? Substitui isso na segunda equação, certo? E você obtém a cara da segunda, né? Você tem agora, então, a primeira variável escrita em função das duas, segunda e terceira, tem a segunda em função da terceira, então você pode voltar aqui e encontrar as equações, as soluções da primeira e da segunda equação em relação a uma variável, a um valor livre aí do R3. Então, todo mundo tem essa cara, né? Primeira entrada, segunda entrada, terceira entrada do R3, tá? Satisfaz a primeira e a segunda equação. Então, o que eu faço? Eu entro com uma terna desse tipo na terceira, certo? E o que eu tenho? Eu obtenho que isso sempre dá igual a 2, tá? Porque a última equação aqui era menos x1 menos 5x3 igual a 1, certo? Só que quando eu faço essa cálculo aqui, menos x1 menos 5x3 com, com ternas ordenadas desse tipo, eu obtenho 2. E 2 não é 1. Portanto, todo mundo que satisfaz a primeira e a segunda equação não satisfaz a terceira. Então, não existe solução comum, certo? Então, isso diz que ele é um sistema impossível, tá?
Então, aqui eu faço uma observação, né? Eu agora, nesses 3 exemplos que eu dei, o que eu fiz? Eu usei aquilo que é, digamos, intuitivo, né? Se você tem um sistema de equações, você isola uma variável numa equação, substitui na segunda, você vai eliminando variáveis, assim, né? Que você, ao substituir uma variável em função das outras numa equação, você elimina aquela variável. Você faz a mesma coisa no resto, quer dizer, vai isolando variáveis em função das outras, etc, etc, até que você tem, você vai eliminando variáveis, né? Até o momento que você descobre o valor de uma delas e aí volta procurando o valor das outras. Mas isso dá para fazer com sistemas que têm 2 equações, 2 variáveis, 3 variáveis, 4 variáveis, etc. Mas hoje em dia, né, as aplicações da vida real nos dão sistemas monstruosos, né, com 100, 200, 500 variáveis ou mais. Então não tem como você trabalhar à mão tentando isolar uma variável e substituindo nas outras, certo? Então, aqui eu estou fazendo esse tipo de observação. A gente não pode pretender determinar conjunto de solução de sistemas de equações lineares com muitas variáveis, muitas equações, usando a técnica que eu usei de substituir uma variável numa equação e isolar uma variável numa equação e substituir nas outras, certo? Então, a pergunta é, como é que eu determino um conjunto de soluções de sistemas grandes? Essa é a pergunta, né? Certo? Então, eu vou introduzir um conceito novo, né, que vai me permitir trabalhar essa questão, certo? Eu vou dizer que eu pego 2 sistemas de n equações e n variáveis, tá? Eu vou dizer que eles são equivalentes, que eles possuem exatamente o mesmo conjunto de solução, tá? Isso, para mim, são sistemas equivalentes, tá? Vamos ver um exemplo, certo? Eu estou afirmando nesse exemplo que esses 2 sistemas aí são equivalentes, tá? Claro, como são sistemas pequenininhos, de 2 equações, tá? Eu posso, por exemplo, assim, pegar na primeira equaçãozinha aqui, ó, e aqui eu posso dizer, bom, a segunda variável x2, ele tem que se escrever assim, 1 menos 3x1, tá? E aí, entrando com esse valor aqui, né, na segunda equação, eu vou ter uma coisa do tipo assim, x1 mais o x2, que é 1 menos 3x1, isso tem que dar menos 1, tá? Então, aqui eu vou ficar com menos 2x1, que é 1 daqui com menos 3 aqui, tá? Igual a menos 2. Então, eu vejo que o x1 tem que ser 1, tá? Então, esse cálculo aqui está dizendo, que a primeira variável tem que valer 1, para que eu tenha uma solução das duas equações. Mas aí, se o x1 é 1, eu volto aqui, tá, e descubro que o meu x2 tem que ser menos 2, correto? Tá? Então, o conjunto solução, né, o conjunto solução do primeiro sistema, ele é dado pela par ordenado menos 2, 1. É um sistema determinado que só tem essa solução, certo? Agora eu posso fazer o mesmo cálculo no segundo sistema, tá? O segundo sistema, só para a gente, era 2x1 mais 2x2 mais 2x2 igual a menos 2 e menos x1 menos 2x2 igual a 3, tá? Então, por exemplo, nessa equaçãozinha aqui, ó, eu deduzo, tá, que o x1 tem que ser menos 3 menos 2x2, certo? E entrando na primeira equação com esse valor, eu vou ficar com 2 vezes isso, 2 vezes menos 3 menos 2x2 mais 2x2 igual a menos 2. Então, o que dá aqui? Isso aqui dá menos 4 com 2 dá menos 2x2. Aqui eu tenho menos 6. Passa para cá 6, menos 2 dá 4. Tá? E o x2 aqui dá igual a menos 2. Então, o conjunto de solução desse sistema também é
errei alguma coisa aqui. Ah, sim, eu tenho o valor do x2, né? Eu tenho que entrar aqui e descobrir o valor do x1. Então, o x1 aqui é menos 3 mais 4 igual a 1. Então, isso vai dar 1 menos 2, certo? Então, voltando atrás, né? Isso é exatamente o conjunto de solução do primeiro, tá? Desculpa aqui. Tem alguma coisa errada aqui. O x1 aqui nessa equação está dizendo que é menos 3 menos 2x quadrado. Então, dá menos 6 menos 2 igual a 4. Isso dá menos 2. Ué, então está errado o outro. Claro, aqui está errado. Eu coloquei o par ordenado aqui. A primeira variável é 1, a segunda variável é 2, menos 2. Tá? Então, corrigindo, né, o primeiro sistema tem solução, a única solução é 1 menos 2. Tá? Porque a primeira entrada do par ordenado é o valor da primeira variável, a segunda entrada é o valor da segunda variável. Tá? Por isso que a gente usa par ordenado. Certo? Então, esses dois sistemas, como têm a mesma solução, né, o mesmo conjunto de solução, eles são ditos equivalentes. Tá? E aqui eu coloco um outro sistema linear que claramente é equivalente a ambos os sistemas anteriores, porque isso aqui, um sistema 1x1 mais 0x2 igual a 1, 0x1 mais 1x2 igual a menos 2, é claramente a única solução para esse sistema aqui é o par 1 menos 2, certo? Então, esse aqui também tem o mesmo sistema. Então, isso dá uma ideia de como que a gente pode resolver sistemas de equações lineares, certo? A gente faz o seguinte, toma-se um sistema de equações lineares, que eu quero procurar a solução, e o que eu faço? Eu substituo o sistema a ser resolvido por outro sistema equivalente ao primeiro, mas de modo que eu conheço a solução do último. Tá? Então, por exemplo, suponha que eu tivesse que, vamos resolver aquele primeiro sistema. Eu tenho que resolver o sistema 3x1 tá? Mais x2 igual a 1. Tá? E x1 mais x2 igual a menos 1. Esse era o sistema 1, aquele lá, o primeiro sistema. Tá? Então, se ao invés de resolver esse sistema, eu resolvo esse, eu obtenho a solução. Claro, eu vou obter a solução desse sistema, mas como eles são equivalentes, encontrar a solução desse sistema mais elementar, achar a solução desse sistema aqui, equivale a achar a solução desse aqui. Certo? E vejam, esse sistema aqui tem uma variável em cada equação. Significa, é como se, por exemplo, eu fizesse o seguinte, né? Eu eliminasse a variável x2 na primeira equação e eliminasse a primeira variável na segunda equação. Algo desse tipo, certo? Então, essa vai ser a minha técnica, né? Eu quero, né, quando eu tenho que resolver um sistema de equações lineares, tá? Que eu não sei dizer quais são as soluções, eu substituo por outro sistema de equações lineares em que eu sei encontrar as soluções, tá? Então, a técnica é essa. Qual é o problema, né? O problema é que como que eu sei, como que eu posso garantir que eu posso fazer essa troca, né? Porque ali, você pode dizer assim, nesse exemplo anterior, como eu já tinha resolvido nas lâminas anteriores do primeiro sistema, eu já sei a solução dele, então eu montei um sistema, você pode dizer isso, né? Eu montei um sistema aqui que tem uma variável em cada equação e que é fácil de enxergar a solução, mas eu já sabia a solução, certo? Agora, o problema é que eu tenho um sistema do qual eu quero saber as soluções e como é que eu faço para trocar um sistema por outro, de modo que as soluções se mantenham, certo? Então, a gente vai enunciar um resultado, tá? Que eu vou chamar de teorema, certo? Que vai me dizer como fazer isso, certo? Então, o teorema afirma o seguinte, a gente não altera soluções de um sistema de equações lineares quando a gente faz uma das seguintes operações, que eu vou chamar operações elementares daqui para frente, tá? Então, a primeira
operação elementar é quando você permuta duas equações de lugar, certo? Então, eu acho que é razoável o aluno entender que se eu tenho um sistema, por exemplo, de 5 equações e eu permuto a segunda com a quinta, eu tenho um outro sistema de equações lineares que tem as mesmas soluções, porque eu só permutei duas equações de lugar, tá? Multiplicar uma equação por uma constante não nula, tá? Multiplicar uma equação significa que multiplica os dois lados, né? Então, se eu multiplico por 2 o lado direito, eu multiplico por 2 o lado esquerdo, tá? Então, não é difícil ver que se eu fizer isso numa equação, né, eu não vou alterar soluções, tá? A única operação elementar que pode levantar uma suspeita de manter soluções é quando eu substituo, né? E essa é uma das que a gente mais vai usar, substituo uma equação pela soma dela com um múltiplo escalar de outro. Múltiplo escalar significa isso aqui, né? Multiplicar uma equação por uma constante, certo? Então, o teorema afirma que se eu fizer qualquer uma dessas três operações elementares, eu não altero soluções, tá? Então, a ideia é a seguinte, ó, eu vou usar esse teorema, tá? Isso aqui é uma afirmação que pode ser demonstrada, você pode demonstrar, só que eu não vou fazer a demonstração aqui para não alongar muito a explanação. Eu vou usar o teorema e depois a gente vai disponibilizar para vocês um texto onde aparece a demonstração, certo? Aí os interessados podem olhar, certo? Então, eu vou fazer o meu primeiro exemplo, tá? Que é, eu quero resolver, encontrar a solução do sistema linear dado aqui embaixo. Eu peguei um sisteminha pequeno, 3 equações, 3 variáveis. Alguém pode dizer, esse aqui a gente pode fazer como antes, que a gente vai isolando variáveis, substituindo as outras, etc. Pode fazer assim, não tem problema. O que a gente quer é determinar um método que seja eficiente para resolver qualquer sistema de qualquer tamanho. Número de equações, número de variáveis muito grande, certo? Então, eu vou ter que usar máquinas para fazer cálculos, tá? A partir de um dado número de equações de variáveis, não há condições de fazer isso à mão. Então, eu vou usar máquinas, certo? Então, eu tenho que ter um método, um algoritmo que seja implementável em máquinas. É isso que a gente quer fazer. E é isso que o teorema está nos permitindo. É isso que a gente vai ver agora como é que funciona, tá? Então, eu estou dizendo aqui, né, estou resolvendo o exercício, né, eu vou usar as operações elementares para produzir em cada passo. A ideia é, o teorema tem 3 equações elementares. Eu pego esse sistema aqui e aplico uma operação elementar. Então, eu vou obter um segundo sistema que tem exatamente as mesmas soluções desse aqui. Então, se eu souber resolver o segundo, eu sei resolver o primeiro, tá? Mas se eu não souber resolver o segundo sistema, o primeiro que eu encontro no método, eu aplico mais uma operação elementar, e mais uma, e até eu vou aplicando um número de equações de operações elementares, escolhendo a operação elementar mais conveniente em cada caso, até chegar num sistema em que eu sei dizer quais são as soluções. O que o teorema está garantindo é que no meio do caminho eu não ganhei nem perdi soluções, certo? Então, se eu sou qualquer um dos sistemas no meio do caminho que eu souber resolver, eu resolvo todos. Em particular, eu resolvo o primeiro sistema, esse que foi dado aqui agora, certo? Então, a ideia é essa, eu vou aplicar um número finito de operações elementares, né? E o objetivo aqui, como eu coloquei, é eliminar variáveis, né? A ideia é eu chegar digamos assim, o meu sonho de consumo é chegar numa coisa assim, x1 igual, aqui vai aparecer um alfa 1, número real, né? x2 igual a um alfa 3, tá? E x3 igual a um alfa 2, um alfa 3, tá? Ou seja, para isso, eu vou enxergar esse sisteminha aqui, ó, e vou procurar eliminar todas essas variáveis aqui em cima e todas essas aqui embaixo. Claro que quando eu fizer isso, as equações vão se modificando. E mais ainda, né, eu quero que todos esses, digamos, coeficientes das variáveis aqui seja 1, porque daí o valor da variável é o que tem aqui, exatamente aqui, tá? Bom, o que eu posso dizer de começo, assim, tá? O que eu posso dizer é que isso aqui que eu estou pretendendo fazer com esse exemplo não necessariamente vai ser possível. Porque, observe, se todo o sistema linear você pode chegar, a partir de um número de equações elementares, você chegar num sisteminha que tem essa cara, eu estou dizendo aqui que todos os sistemas seriam possíveis e determinados, tá? Mas eu já sei que tem sistemas indeterminados e tem sistemas impossíveis. Então, isso aqui não vai acontecer sempre, tá?
Então, a gente vai tentar discutir o que pode acontecer no meio do caminho, tá? E aí vai ver né, como é que se classificam os sistemas de acordo com as coisas que vão acontecendo. Eu vou fazer isso. Então, eu vou pegar aqui agora, a partir de agora até a próxima aula, vou resolver 3 sistemas de equações, um de cada tipo, para a gente enxergar o que está acontecendo e poder, digamos assim, construir um método que funcione sempre. Tá? Então, vamos lá. Tá? Eu vou começar assim, eu vou tentar eliminar as variáveis que estão aqui. Tá? Então, significa o seguinte, eu vou tentar eliminar a variável 1 na segunda e na terceira equação, e vou tentar eliminar a variável 2 na terceira equação. Esse vai ser o meu primeiro objetivo. Certo? Então, eu vejo o seguinte, ó, eu consigo eliminar a variável 1 na segunda equação, tá? Se eu substituir a segunda equação pela soma dela, tá? Com a primeira equação multiplicada por menos meio, porque o que acontece? Olha só, a equação 1, tá? A equação 1 era 2x1, tá? Mais x2, tá? Menos 2x3 igual a 0, certo? Então, se eu multiplicar essa equação por menos meio, tá? Nessa posição vai aparecer o menos x1, tá? Se você quer, eu posso fazer outra cor aqui. Nesta posição vai aparecer menos meio x2, tá? E agora, se você quer, eu posso fazer uma outra cor. Vamos ver se pode ter outra cor. Talvez preto. Nesta posição aqui vai aparecer o x3, tá? Então, esta agora é a equação 1 multiplicada por meio, tá? Que eu vou somar com a equação 2, que está aqui, a própria equação, tá? Então, o que acontece? Quando eu somo essas duas equações, desaparece a variável x1. E eu tenho uma nova equação 2, que tem essa escrita, certo? Então, o que eu vou... que eu vou dizer aqui? Então, o sistema original, esse aqui, e este novo sistema, que não é mais o primeiro, o teorema garante que eles são sistemas equivalentes. Tá? São sistemas equivalentes. A ideia que está por trás do algoritmo é, se eu souber resolver este sistema aqui, digamos que eu olhe para ele, olha, a solução desse sistema é tal. Pronto, está resolvido o problema. Eu tenho a solução do primeiro. Tá? Agora, por outro lado, se eu não sei, eu vou assumir que eu não sei dizer quais são as soluções desse sistema aqui. Então, eu continuo o meu processo. Agora, eu vou mirar esta variávelzinha aqui, esse termo, e vou tentar eliminar esta variável, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa que fiz antes. Eu vou substituir esta equação inteira, e para substituir, eu tenho que somar ela com um múltiplo escalar de uma outra. Então, eu vou multiplicar um múltiplo escalar desta equação aqui, que faça com que este termo e este termo, ao somar, se cancelem, tá? Que é o que eu estou fazendo agora no próximo slide, certo? Eu quero eliminar a variável 1 na terceira equação, tá? E eu percebo que basta você somar as duas equações, certo? Então, eu estou dizendo aqui, somar a terceira equação, somar a terceira equação com essa aqui, na verdade, eu estou multiplicando ela pelo constante 1, tá? Que dá ela mesmo. Certo? Então, quando eu somo essas coisas aqui, essa variável desaparece. Bom, eu ganhei, né? Isso aqui foi bônus, né? Quando desapareceu a primeira variável, desapareceu a segunda. Então, a equação nova ficou essa aqui, certo? Então, o que o teorema está dizendo é que esse sistema e esse sistema são equivalentes, certo? Esse sistema aqui, ó, ele já está numa situação bem mais fácil de entender. Por exemplo, você já sabe que a variável 3 tem que valer 1, tá? Então, digamos assim, ó, as soluções desse sistema são coisas da forma assim, alfa 1, alfa 2, que eu não faço ideia, e a terceira entrada tem que ser 1, tá? Eu já sei que tem que ser 1. Todas, né, as candidatas à solução desse sistema são coisas que podem ser assim, 1 certo alfa 1, 1 certo alfa 2 e 1, a terceira equação. Tá?
Então, você poderia agora substituir o x3 por 1 nessa equação, descobrir o valor do x2, tá? Então você bota 1 aqui e substitui, e descobre o valor do x2, entra com o valor do x2 e o valor do x1 aqui, descobre o valor do x1, pronto, está resolvido. Que é o que eu digo aqui, né? Eu faço essa observação. Nesse momento eu posso, né? Eu sei que x3 tem que ser 1, tá? Então, se eu fizer aquela substituição, o x2 tem que ser menos 2, tá? Entrando com x2 e menos 2 e x1 e 3 igual a 1, eu obtenho que o x1 tem que ser 2. Tá? E aí eu resolvi o sistema, eu vou achar que ele só tem uma solução, que é 2 menos 2, 1. Ou seja, o x1 é 2, x2 tem que ser menos 2 e o x3 tem que ser 1. Certo? Mas isso aqui eu vou deixar como, se você quer fazer as continhas todas, eu deixo como exercício, você verifica. Tá? Eu vou continuar o meu sistema, tá? Eu vou continuar o meu procedimento. Tá? Eu, na verdade, nesse momento aqui, eu eliminei todas as variáveis né, abaixo, né, eu olhei para essa diagonal aqui, eliminei todas as variáveis abaixo da diagonal e agora vou eliminar aqui em cima. Certo? A ideia é jogar essa variável aqui para eliminar esse termo e eliminar esse termo aqui. Né? Então, é as contas que eu faço aqui. Tá? Isso aqui eu estou chamando agora de sistema triangular, né? Porque está mais ou menos como um triângulo. E esses sisteminhas aí, como eu observei antes, é fácil de resolver, mas aí eu ainda tenho que fazer conta. Né? Imagina se eu tivesse 100 variáveis, né? Não são tão poucos cálculos assim a fazer. Tá? Então, eu continuo o meu sistema, só que agora eu vou, digamos, deixa eu ver o que eu vou fazer agora. Eu vou, na verdade, a segunda parte do método vai ser transformar os coeficientes das variáveis que eu vou, digamos assim, a primeira variável que aparece em cada equação, eu vou manter essas variáveis, e eu quero elas com coeficientes unitários. Tá? Então, o que eu fiz? Como aqui era 2, desculpa, como aqui era 2, eu multipliquei essa equação por menos, por 1 meio. Como aqui era 5 meios, eu multipliquei por 2 quintos. Tá? Que é o que está escrito aqui. Tá? Multipliquei por 2 quintos aqui, multipliquei por 1 meio a primeira. Tá? Ao fazer isso aqui apareceu 1 aqui, apareceu 1 aqui, 1 aqui. Então, o teorema está dizendo que o primeiro sistema e esse sistema aqui são equivalentes. Se eu souber resolver esse, eu sei resolver esse. Essa que é a ideia. Tá? Agora eu vou eliminar a variável x3 na segunda e na primeira equação. Lembra, eu comecei eliminando a variável x1 aqui. Agora eu faço no simétrico. Elimino a variável x3 aqui. Depois eu eliminei a variável x2 aqui. Agora eu vou eliminar a variável x2 aqui no outro passo. Tá? Então, eu quero eliminar a variável x3 na equação 1 e na equação 2. Então, o que eu faço? Equação 2, tá? Multiplico por 6 quintos, certo? Por quê? Porque aqui apareceu 6 quintos. Então, multiplicando isso aqui por 6 quintos e jogando aqui em cima, por menos 6 quintos, eu elimino essa variável. E depois aqui eu somo as variáveis. Né? Eu vou multiplicar por 1 aqui, certo? O que eu obtenho? Né? A nova equação 1 fica essa aqui, a nova equação 2 fica essa aqui, tá? E o que eu tenho aqui é que esses dois sistemas aqui são equivalentes, tá? O processo aqui foi eliminar a variável x3 na terceira coeficiente, terceiro. Tá? Agora me resta eliminar a segunda variável. Então, eu jogo esta equação em cima dessa, multiplicada por menos 1 meio. Tá? Porque aí esse 1 aqui multiplicado por menos 1 meio, somado com esse 1 meio aqui, vai me dar, x1 igual a 2. Tá? E aí eu obtenho que esse sistema é equivalente a esse sistema. Como esse aqui, obviamente, eu sei as soluções, sei dizer quem são as soluções, então eu sei resolver. Tá? Eu só quero chamar a atenção que um sistema assim, onde eu não estou escrevendo nada aqui, ó, significa que são termos que têm zero, né, coeficiente zero. Tá? E aí é claro que o conjunto solução aparece claramente, explicitamente, nesse último sistema. Tá? O teorema está me garantindo que esses dois sistemas aí têm a mesma solução. Certo? Então, esse é um conjunto de solução do sistema, ele é um sistema
possível e determinado, tá? Então, a ideia aqui é que esse processo eu posso aplicar para qualquer sistema de equações, com número de variáveis e equações quaisquer, tá? E mais, ele é um sistema, é um processo que eu posso implementar em máquina. Eu posso montar um algoritmo computacional que pode me fazer essas continhas todas, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou encerrar a aula por aqui. Então, a próxima aula, né, eu vou discutir um pouco melhor esse processo, né? E como eu vi que eu só opero os coeficientes do termo independente, então eu vou para melhorar o meu processo, eu vou usar uma representação matricial de sistemas de equações lineares, certo? E isso eu vou abordar, então, na próxima aula, a partir da próxima aula, tá? Então, eu fico por aqui, né, e tenham todos um bom curso.